Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. Hoje eu recebo Marcelo Ferreira, encenador, ator, coreógrafo e diretor da Companhia de Teatro Urgente há 21 anos. O Marcelo é mestre em artes visuais pela UFES, foi professor da FAMES, da FAESA e da UVV no curso de graduação em artes cênicas. Marcelo, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Para a gente falar um pouquinho das artes cênicas, né? Eu nem ia entrar nesse tema, mas eu acho que ele me convoca, assim, eu acho que foi a que mais sofreu na pandemia, né? Porque a gente, de fato, ficou privado de ir para os espaços públicos. E fico pensando sempre na relação do público com a cena hoje na contemporaneidade, como que os espaços culturais são importantes, os teatros são importantes, as companhias de teatro e de dança são importantes, né? É porque nas artes cênicas o artista ele é a sua própria matéria-prima, ele é a sua própria obra, né? Então você tem que cuidar da saúde, você tem que estar sempre disponível, você tem que estudar e você se coloca em cena, não é como uma obra de audiovisual que você produz, tem todo um trabalho de preparação, de produção, mas depois a obra segue sem você. O artista cênico não, ele tem que estar em cena o tempo inteiro. No meu caso, porque eu dirijo, coreografo e roteirizo, mas eu estou sempre em cena, eu faço questão de sempre estar. Na pandemia foi realmente complicado porque primeiro que a gente não tem Vitória já público, né, pagante, né? Com essa história de editais, a gente sempre se acostumou, o público, a ter entrada franca. Você estreia, faz 3 apresentações que o edital obriga, depois, primeiro, você não tem temporada em teatro, porque também não tem teatro. Segundo, você não tem mais, como tínhamos nos anos 80, final dos 70 para os 80, você ainda tinha uma plateia que pagava para ir ao teatro, não muito, mas sim. Agora isso bem menos. Então você consegue estrear, fazer as 3 sessões com a plateia, mas depois você não tem mais temporada em teatros. Para cumprir. Mas para cumprir o edital. Então na pandemia o que aconteceu? A gente teve que correr para trabalhar com a internet, né? Então eu, por exemplo, entrei em vários editais da Lei Aldir Blanc, né, que nos salvou naquele momento. Então entrei em parceria com vários artistas e ex-alunos meus da UVV, fizemos pequenos solos, pequenos monólogos. Eu dei oficina online, pelo Zoom. Então, assim, experiências que a gente nunca tinha tido. Sim. E que até repercutiram bem. Eu achei que seria uma coisa meio complicada, porque as tecnologias também não são tão, assim, todo mundo teve que se adaptar, né? Não, foram válidas. Eu lembro que o Sesc fez, o Sesc São Paulo fez Sesc em Casa. Então, eu assisti muitos bailarinos, coreógrafos, diretores fazendo coisas incríveis de dentro das próprias casas. Mas eu sempre penso que a arte da cena nos convoca para um lugar da presença que o online tem um prazo de validade. Exatamente. E essa disponibilidade do espectador de se deslocar em direção a e ficar alvo daquela cena, porque acaba que ele também fica, né, acaba que pós-pandemia isso ficou até um pouco mais valorizado, né, essa questão da presença, né? Porque é uma experiência única, né? Não tem como você comparar com qualquer outra atividade de arte do que a arte viva que acontece ali naquele momento, né? Então, é realmente uma experiência única e não se repete. Sim. Porque o espetáculo que você vai ver na estreia, no dia seguinte é o mesmo, mas de outra maneira. O filme é o mesmo, né? Exatamente. A exposição é a mesma, você vai estar diferente, você olhar, muda. A sua condição de humor do dia, a sua maneira de contemplar aquele trabalho muda, mas nas artes cênicas o artista ele não vai conseguir repetir as mesmas. Principalmente no trabalho que eu faço, que ele é muito performativo. Ele tem o texto é o corpo praticamente, então assim, você tem texto sim, mas geralmente entra em off e não é o suprassumo, não é a base do espetáculo, não é realmente o texto escrito. Ele parte muito de artes visuais, parte de algum tema que esteja acontecendo no mundo, então é um teatro pós-dramático, né? Sim. O texto não é o preponderante, não é a dramaturgia do texto, né, mais tão preponderante. Então, o corpo é o texto, é tão bonito, né, de pensar o corpo como texto. Exato, porque, além de tudo, ele facilita a comunicação. Porque eu sei por experiência, quando eu estreio Metrópolis, que é um dos espetáculos que a gente vai mostrar aqui, foi ano passado que eu fiz uma parceria com a Novo Império,
Então, o Álvaro Abreu, que escreve para a Gazeta, ele foi assistir ao espetáculo, depois ele comentou comigo que ele não ia muito a teatro porque ele estava com dificuldade um pouco de audição, às vezes de ouvir os textos, às vezes a dicção não era tão boa, então ele perdia um pouco isso, mas ele ficou muito surpreso ao ver o meu espetáculo, que não tinha texto, e ele conseguiu ter a leitura completa do todo, né, do enredo, do argumento. Então, tem essa questão da performatividade, ela facilita você atingir. Se você tem mais conteúdo estético, mais referência, você vai curtir de uma maneira aquele trabalho. Se você não tem, eu garanto pela estética, pela beleza, pela visualidade. Então, meus espetáculos sempre primei por isso, né? Para a questão da imagem, dos vídeos, do figurino. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você pensa na cena, você trabalha muitos elementos cênicos. Não só de vídeos também, Sim. né? Mas em termos de figurino, em termos de adereços. Como é que isso aparece para você, assim? Bom, eu tive um mestre, Magno Godoy, que foi, assim, meu mestre nas artes e que faleceu muito precocemente, com 52 anos. Mas nos anos que trabalhamos juntos, foram mais de 20, eu aprendi muito com o Magno, porque ele é um artista completo, né? O Magno desenhava, pintava, ele tinha uma ideia, na mesma hora ele desenhava a ideia para você na sua frente, assim, a cenografia ou o figurino. Então eu assimilei isso muito e também as referências, né? Eu gosto muito de pesquisar em várias áreas, na ópera, no cinema, no teatro, nas artes visuais, na vida, na ecologia. Eu estou sempre atento ao que está acontecendo no mundo, assim, porque é daí que eu me alimento para... Então, eu sempre gostei muito de dar esse acabamento. E esse aprendizado com o Magno também me levou para esse lado, né? Tanto que agora eu faço como ele fazia também, eu sempre desenho, não como ele, que eu não sou desenhista, mas eu faço a planta baixa do palco, eu determino a iluminação, eu rabisco algum figurino que eu já tenho uma ideia dele, assim, para mim, né? Porque não é uma obra, não é um croquis, é um rabisco, mas eu peguei essa coisa da visualidade muito com a convivência com o Magno. E como é que você... Fico sempre pensando nessa conjunção de papéis entre ser intérprete, entre ser diretor, entre ser coreógrafo, entre pensar o projeto. Você acaba que acumula muitas funções. Muitas funções. Como é que você se distribui, Marcelo, nisso, né? Porque... Eu não vou dizer que seria melhor, né? A gente não tem o melhor ou o pior, é como é. Como é que você se localiza? Então, a melhor parte para mim é quando eu estou pesquisando. O que mais, eu me divirto mais na pesquisa. Você é estudioso, né, Marcelo? Você gosta de estudar. Quando eu estou em casa, eu não saio praticamente, né? Casa, trabalho, família, visitar minha mãe, não tenho muita vida social, assim. Tanto que as pessoas me perguntam quando vem a Vitória, onde vou almoçar, onde vou jantar, eu não tenho referência. Então, assim, eu adoro sentar no computador e começar as imagens. E detalhe, eu não crio a partir de referências que eu vou buscar primeiro, não. Eu vou a partir do conteúdo que eu já tenho. Então, primeiro eu fico imaginando cenas, imagens que me vêm a partir do conteúdo que eu já tenho. Aí depois que eu vou buscar alguma referência na internet, em algum arquivo. Porque tem muitas pessoas que vão primeiro buscar imagens. Você olha para o seu arquivo primeiro. Eu olho para o meu arquivo primeiro. Você já tem repertório aí de arquivo que você pode cavucar, que você Exatamente. vai achar. Então eu sempre penso no espetáculo, uma imagem que caracteriza... Como eu começo aquele espetáculo? Sempre é como uma imagem, como uma cena visual, assim. Depois eu vou buscar a ligação e geralmente eu acho, né? Essa referência que eu imaginei. Sim. E eu me coloco porque... Eu trabalho como encenador, então assim, eu penso figurino, eu posso até contratar um figurinista, eu contrato um iluminador, eu contrato várias pessoas, mas eu entrego a elas o que eu já pensei. A partir disso, elas vão fazer sua criação própria, vão crescer a partir dali. Mas eu já tenho uma concepção de que luz que eu quero, que figurino que eu quero, que maquiagem que eu quero, eu penso o todo, isso em geral. Quando me convidam para fazer algum trabalho extra, que não é da minha companhia, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu chego para a pessoa já querendo pensar aquilo que ela até pensou, Sim. ou até já decidiu, mas eu adoro interferir nisso, né? Não tem como você imaginar uma cena, um trabalho cênico, sem ter esse acabamento do todo, né? Sim, é uma conjunção, né? A luz é muito importante, como a luz é fundamental. Muito importante.
né? Então, assim, não dá para... Eu não consigo trabalhar delegando, assim, terceirizando, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas elas recebem um briefing, elas já têm a partir de onde eles vão seguir. E depois eu dou liberdade e chegam coisas interessantes para mim também. Por exemplo... E aí os bailarinos ou atores, atrizes estão trabalhando para você? Porque como é que você estabelece essa relação entre o que você imaginou? Porque tem um buraco aí entre o que você imagina e o que você materializa, né? E o que você passa para o intérprete, bailarino, criador, co-criador da cena, como é que ele vai manifestar isso de volta para você, né? Pois é, geralmente eu trabalho com pessoas que eu já conheço, que já estudaram comigo, que já foram meus alunos ou que já fizeram alguma oficina comigo. É raro eu convidar alguém que nunca trabalhou comigo antes ou que eu tivesse tido alguma intimidade. Muito raro. Então, quando eu convido, eu já confio, porque eu sei que ela já tem uma linguagem, né? Sim. Eu trabalho com linguagem, então, assim, eu trabalho com expressionismo, que vem da dança butô, que vem da dança neo-iao, que o Magno pesquisou, que mistura o butô com o candomblé. Então tem uma referência de gestual que eu preciso que essas pessoas tenham esse conteúdo. Então eu aproveito pessoas das oficinas várias que eu já andei trabalhando, alunos que já trabalhei, eu dou expressão corporal na FAESA, eu comecei em 90, fiquei 10 anos na FAESA dando expressão corporal. Depois foi na FAMES, mesma coisa. Na UVV, então eu trabalhei com muita coisa lá. Lá eu dirigi, eu fiz cenografia, eu trabalhei com figurino, eu trabalhei com corpo, muitas disciplinas. Então, chama essas pessoas que já têm uma vivência comigo. E aí, esse espetáculo agora, o Armazém Victória, ele é assim... Esse é o que você vai estrear agora em agosto. É o que eu estreio agora em agosto. Que é o último edital que eu ganhei da Secult em dança. Esse, assim, não tem ensaio praticamente, né? Eu vou encontrar as pessoas no dia 2 de agosto, que é na véspera, para fazer um grande ensaio e onde tudo será montado. Ensaio aberto? Não vai ser um ensaio aberto, é um ensaio com elenco. Eles conhecem o roteiro, eu gravei cenas em vídeo, porque o espetáculo tem muitas cenas em vídeo, então nós fomos para a Sônia Cabral, gravamos cenas em vídeo dos personagens, das figuras, dos performers. E a cena ao vivo, tem uma única cena ao vivo, duas da verdade, que encerram o espetáculo. Essas duas cenas ao vivo serão colocadas na véspera. Eu venho duas performers do Rio, Marcela Cavallini, que é doutoranda em artes... Que já trabalha com você que já trabalhou comigo, que é doutoranda em artes visuais. E ela tem um coletivo no Rio que chama Marcas d'Água. Ela vem com a Ara Nogueira, que é parceira dela, e a gente tem se falado por internet, por reuniões, eu passo para ela o que eu quero de coreografia, de movimentação. Ela ensaia com a Ara e gravaram as cenas em vídeo delas no Rio e mandaram para mim. Elas não vieram aqui para gravar essas cenas em vídeo. E a cena de palco, elas estão ensaiando lá, a partir de referências que eu dei, e eu vou instalar tudo no palco nesse dia. Então tem um caráter de ser um happening também. Porque eu quero que saia dessa coisa de muito... Eu não sou de muito ensaio, Flávia. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque tem uma cultura, é óbvio que cada um tem uma maneira de trabalhar, assim, né? Não posso generalizar, mas de uma exaustão de ensaios e de uma virtuose até em termos de construção da cena e de estar tudo muito bem. É claro que o palco é sempre um mestre nesse sentido, ele é sempre uma caixa de surpresas, tudo pode acontecer e a gente tem que saber lidar com essas intempéries. Mas o que você está buscando aí nesse Eu não sou de muitos ensaios, eu trabalho com pessoas que já me conhecem, eu chego com tudo muito esquematizado, as cenas todas que eu quero, que vão acontecer, já desenhadas, já mapeadas, e aí entra a personalidade de cada ator, ou de cada bailarino, enfim, o conteúdo corporal que eles já trazem. Aí tem os improvisos, claro, porque eu não faço coreografia marcada. Por isso que é importante que eles tenham trabalhado linguagem comigo. Sim. Porque eu dou a cena, acontece nesse momento, você vai andar daqui até ali, vai fazer tal movimentação, mas tem um improviso. Eu não coreografo. Os gestos que eles fazem são de linguagem que já assimilaram, de uma gramática que já foi dada. E aí vem o improviso. Então, eu não sou de muitos ensaios, eu planejo muito antes, é muito cerebral, muito mental o trabalho, mas os ensaios são poucos. Tem uma relação de confiança, né, extrema, porque você sabe que aquele bailarino, ator, atriz vai te entregar aquilo.
Exatamente. Porque por isso você trabalha com quem você conhece, né? Porque você claro. nunca deixaria uma cena solta assim, Não, sem eu não saber, poderia, né? não poderia. Aí quando eu chamo alguém também que nunca trabalhou, é para uma instalação. É um corpo instalado em tal lugar que não vai se mover. É uma obra em si. Não depende muito da articulação. Eu já trabalhei com isso, já coloquei em cena pessoas que nunca tinham feito teatro, nem dança, nem nada. Mas é para uma cena única, sentado numa cadeira, com a câmera de gás do lado, ele com o macacão, tudo. Não tinha que fazer muita coisa, é uma instalação. Ele estava instalado ali como um elemento. Um corpo-obra. Né? Exatamente, um corpo-obra. Então, nesse sentido, eu acho interessante porque é sempre... e um detalhe, as trilhas sonoras que eu uso em espetáculo, eu não ouço em casa, eu não uso muito em ensaio, porque eu gosto que essas trilhas me motivem. Você também tem que ser tomado um pouco quando você assiste o trabalho, porque senão fica... Fica frio. Você quer trocar, né? Fica frio, fica uma coisa mecânica. Eu acho que o forte, e aí eu venho com a questão do Arthur, do teatro da crueldade, né? Que o Arthur ele queria provocar a sensibilidade das pessoas. E para isso tem que passar por você. Se você se arrepia no momento que está dançando e que está fazendo uma expressão, eu acredito que as pessoas também estão sentindo a mesma coisa. Eu também acho isso, Marcelo, não sei, né? Pelo menos assim, quando eu estou escrevendo, não sei como é que você se sente, ouvindo alguma coisa, se me emociona, eu falo, aí tem. Exatamente. Se me tocou, pode tocar mais pessoas. Ali é o ponto, né? Que você percebe que aquilo é vivo, que aquilo é genuíno. Sim. E que vai tocar as pessoas. Então, uma coisa que eu sempre garanto, assim, é como eu falei, não depende de você ter muita informação intelectual para assistir os espetáculos. Não depende nada disso. Até porque eu já viajei pelo interior e apresentei... Eu fiz Nosferatu em Pancas, depois da missa. As pessoas saíram da missa e foram ver Nosferatu. Era Deus e o diabo, né? Então, assim, claro que eu adapto algumas coisas. Por exemplo, em Pancas mesmo, né? Eu vi que tinham crianças assistindo. Então eu fiz um Nosferatu mais leve, né? Mais lúdico, assim, menos dramático. A gente brinca também com isso, em respeito até a plateia, mas eu não menosprezo. Claro, isso é muito importante. Jamais. Eu também, isso é uma coisa que Jamais. eu também concordo com você, sim. A gente não pode menosprezar o espectador. Jamais. Tem que fazer para aproximação, né? Por exemplo, você vai circular no interior, você tem que levar em consideração o contexto. Claro. Mas nunca menosprezar, porque inclusive a audiência no interior é muito interessante. Não, todos os trabalhos que eu criei até hoje, Mephisto, que é um trabalho difícil, tem um texto, uma cena toda em alemão, falada em alemão, e as pessoas no final falam, mas o que esse texto está dizendo em alemão? Eu falei, não é a questão, não é a tradução do texto. O que eu quis colocando esse texto em alemão é que você se sentisse na Alemanha, estamos na Alemanha, tem alguém falando em alemão, né? Embora o texto era realmente daquela cena do Fausto, que eu peguei exatamente. Mas não tem essa questão de querer entender, essa preocupação. E uma outra coisa que eu adoto muito quando eu viajo, geralmente para cidades que circulam pouca informação, é conversar com as pessoas após o espetáculo. Sempre. Eu dou tipo uma aula, assim. Eu falo tudo, das referências, de onde veio a ideia, como eu construí aquilo tudo. E deixo as pessoas falarem aquilo, porque o importante é isso, né? É as pessoas terem as imagens dela, de coisas que eu nem vi. Esse ponto é muito fundamental. Eu fico pensando como é que a nossa capacidade de imaginar está se reduzindo. Muito. Porque, apesar de lermos muito na tela, a gente está lendo menos literatura, talvez. Exatamente. Porque é o hardware, né? A literatura é o hardware. É o pancadão. É como eu falava para meus alunos, é o pancadão. Ele carregar livro é importantíssimo, né? Eu lembro da Elisa Lucinda, quando a gente estudou na UFES, a Elisa sempre estava carregando um livro de um autor interessante, assim, Dostoiévski, alguma coisa. Eu acho ótimo você carregar um livro sempre. Tem alguma coisa acontecendo ali, mesmo você carregando. Mesmo você carregando, é osmose. Tá você com vai ele por, na cabeceira, vai por osmose. ele está acontecendo Eu acho o livro importantíssimo, eu não descarto jamais. Você tem que partir dali, dessa literatura, porque não está tudo dito ali, não. É um momento de solidão seu ali, de você imaginar aquelas cenas todas, aquelas vozes que estão ali. Isso que eu acho uma riqueza. Sim. Então, se tendo esse preparo, você expande a sua criatividade, né? Você tem mais mecanismos, mais argumentos. Musculatura de repertório. De repertório. Que é isso que você está falando, você vai lá nesse acervo seu, porque é igual uma malhação, né? Você está ali há quanto tempo? E releituras. Eu vivo relendo, eu releio trabalhos que Magno montou,
Porque o Magno deixou um repertório assim, de mais de 20 e tantas obras. Nunca né? mais foi remontado nada? Não foi, porque eu remontei o Mefisto, é uma remontagem. O Estutífera Naves eu remontei. A Via Sacra, que nós fizemos na Bolívia, em Tiwanaku, que ele dançou em frente à Porta do Sol. Ele dançou dentro da Igreja do Pilar, em Ouro Preto, coisa que ninguém nunca fez. Nenhum bailarino dançou dentro da Igreja do Pilar, que é a mais rica, né, de Ouro Preto. É um vídeo emblemático, a gente nunca lançou esse vídeo. Chama Via Sacra. Eu agora assumi esse personagem e nós vamos ver aqui nas imagens a cena que eu fiz dentro do santuário do Convento da Penha, que também ninguém nunca tinha feito um trabalho assim, dentro do santuário. E o Frei liberou para eu fazer esse trabalho lá dentro, a Lei Paulo Gustavo que eu ganhei, né? Eu dancei com violoncelista, tocando ao vivo, e eu dançando com esse personagem que o Magno, com a capa de veludo vermelha que ele fez. E essa capa é emblemática, da cortina do Teatro Carlos Gomes, né? Quando Carlos Gomes, naquelas várias reformas que já fizeram, tiraram a cortina vermelha de veludo italiano e Magno ganhou um pedaço, uma parte dessa cortina. Ele fez uma capa que eu carrego até hoje, né? Ela é pesadíssima, né? Que a gente levou para Bolívia, levamos para a Catedral de Brasília, levamos para Ouro Preto e agora eu dancei em frente à Igreja do Rosário e depois dentro do santuário do Convento da Penha. Que é um personagem que eu quero carregar para a vida, para dançar em vários templos no mundo, porque a ideia era essa. É um sacerdote que viaja pelos templos que formaram, no caso daqui, que formaram a América Latina. Por isso, Tiwanaku, que é o ameríndio, Ouro Preto, barroco, e Brasília, o moderno, o período moderno. Em Brasília, ele dançou em frente à catedral. Então, assim, são coisas que eu herdei e que esses figurinos estão comigo. É uma herança, essa é a minha herança, né? Manter ele vivo. Manter ele vivo. Ninguém fala quase do Magno, um cara que ele foi precursor da dança contemporânea aqui. Eu lembro muito dele. Maravilhoso, um cara genial. Eu acho que assim, essa memória ela é importante. A gente sempre tem que olhar para isso, porque senão a gente não avança, Marcelo. Exato, precisa muito. É a nossa história. Mesmo, porque o Espírito Santo, as pessoas falam assim, mas tem o Espírito Santo. Então sempre alguém fazendo alguma coisa. Eu não acho, eu acho que a gente está para o mundo aqui. Sempre que falam, você tem que sair de Vitória, essas coisas que às vezes falam. Eu acho que isso já passou uma bobagem também. Eu acho que numa determinada época isso poderia até ser verdade por conta de uma dificuldade de circulação, de circulação de informação. De Mas conteúdo. Já era, não tem mais isso. Acho que cada vez mais é viver uma qualidade de vida melhor. Eu acho que Vitória, eu sou uma fã da cidade, assim, eu gosto muito daqui. Apesar de em dado momento da vida ter tentado sair daqui. Mas também, aí a gente percebe que é aqui mesmo que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer. Né? Exatamente. E acho que tem que ter, os gestores culturais, eles avançaram muito a cultura aqui em termos de gestão, né? A Secult e tal. A gente está muito em cima de editais ainda, que eu acho que é uma política, mas não é a única. Tem que ter políticas estruturantes. Manter festivais. Nós temos um festival de teatro, mas não temos um festival de dança que o Vitória Brasil que eu produzi. E teve um festival que era maravilhoso. De dança também que passou. Que depois passou. Agora assim, não que eu esteja negando a importância, mas eu ressinto que só temos hoje festivais que estão ligados à competição. Exatamente. Muito de competição. O Vitória... que melhora muito o nível técnico, é muito bom, por um lado. Mas eu acho que a parte artística, ela fica... eu não gosto da coisa de Olimpíada, de dança, essas coisas de competir. Eu acho nada a ver, eu acho bobagem. Eu acho que tem que ser espetáculos, abrir mais. Por exemplo, nós estamos precisando agora que a Secult reúna grupos daqui que tem linguagem, que tem trabalho, que tem currículo, levem para as Funartes do Brasil todo fazer uma temporada. Nós tivemos um único projeto no Espírito Santo, que a WB fez, Wesley e Bruna, que foram meus alunos na FAESA, que agora são produtores. Eles fizeram o ES em Cena. Eles reuniram grupos como o Repertório, da Nieve, o Grupo Z, a Companhia Teatro Urgente. Nós viajamos por São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Uma turnê em teatros bem interessantes, com mídia. Foi um único grande projeto que nos levou para fora, para apresentação. Então está faltando isso, não basta abrir um edital que paga passagem e diária ou ajuda de custo, não basta isso. Tem que articular, é o gestor. Eu quero levar tais companhias que vão chamar outras depois. Sim. A gente vai na frente, porque os demais virão depois.
Porque eu tô com 64 anos, eu faço teatro e dança em Vitória desde 80. Muitos ficaram pelo caminho. Sim. Muitos morreram, Sim. muitos se aposentaram, muitos desistiram. Os poucos que estão produzindo, como eu produzo, anualmente, um espetáculo pelo menos por ano, precisam escoar essa produção. Sim. E já tivemos isso. Eu e Magno, nos anos 80 e 90, a gente, por nossa conta, viajamos muito. Sim. Nós lançamos no Teatro Guaíra, no Palácio das Artes, no Teatro Castro Alves, Salvador, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Fizemos uma parceria com a Joci de Oliveira, danceiro municipal de São Paulo, com a Joci, que é uma musicista importantíssima. Mas você sabe que para circular a gente precisa de ter a estrutura, né, também. A gente precisa criar essa ambiência de teatros, de convocação do público para isso também. A gente está precisando também fortalecer as instituições. Aqui precisa fortalecer a questão de temporada, que nós não temos. Agora o Carlos Gomes é fechado há muito tempo, vai reabrir agora no ano que vem. Casa das Artes, prometido, deve abrir em 2026. Nós temos Teatro Estúdio na Cidade Alta, que foi abandonado. O Teatro Estúdio, que é um teatro pequenininho, está lá em cima da Almira Macena. O Carmélia também. O Carmélia, não virou nada. Tem o Teatro da UFES, o Sesc. O Teatro da UFES, o Sesc. O Sônia Cabral, que está cobrindo toda essa parte, né? Tá a pauta lotada de tudo. Bem feita a reforma. Mas não tem temporada. Sim. Esse repertório imenso que eu tenho desses 20 e poucos anos para a companhia Poderia estar refazendo. Agora, deixa eu voltar para uma pergunta aqui, para a gente já ir se encaminhando. Que uma pena que a conversa ela é um pouco rápida, a gente tem que fazer um recorte, né? Mas eu acho que a gente conseguiu falar bem das suas referências e também um pouco da sua história. E falar um pouquinho do espetáculo que vem. Mas você acha que hoje está mais difícil sensibilizar as pessoas enquanto espectadores? Olha... Estou dizendo assim, me parece que às vezes as pessoas estão tão... A gente está falando desse... As imagens estão encerrando um pouco o imaginário do público. Então, às vezes, para se emocionar, você precisa de muito. Entende? Eu acho que eu não vejo muita diferença do que era nos anos 90. Eu acho que sempre teve esse público meio acomodado com televisão, com as mídias que agora com a internet, então, mais acomodação ainda, né? Porque está tudo muito fácil na sua mão e você não tem discernimento para escolher. Então, tudo que chega, as fake news, tudo chega para você muito rapidamente. Então, não tem como selecionar muito aquilo ali. E outra coisa, para investir em divulgação é caríssimo, né? Quer dizer, eu divulgo meus trabalhos no Instagram, nas minhas próprias redes e nas redes do meu elenco. Eu não patrocino, eu não consigo pagar outras mídias. Não tem. Então, assim, quem vai assistir os meus espetáculos são pessoas que ou já me conhecem, ou já foram alunos, ou tem alguma curiosidade com arte cênica, porque também tem isso, né? Você tem que contar com essa coisa de ter no meio de... aquela coisa da flor de lótus, né? Que no mangue nasce uma flor de lótus, né? No pântano nasce uma flor de lótus. Então, assim, no meio de uma pessoa ou outra ou duas disseminam e vão. Então, eu conto muito com isso. Agora, e se forem, vão ser tocadas e vão ver quanta riqueza tem ali, quanta informação, quanta possibilidade de você até se emocionar mesmo. Não né? é sobre gostar e não gostar, né? Não é. A arte contemporânea está para além disso. Não é gostar e nem entender e não entender. Exatamente. Também não é isso, porque arte contemporânea, quando você fala dança contemporânea, dança contemporânea, não, tem a pessoa que dar conta um pouco da inquietação, né? Você tem que sustentar um pouco uma inquietação que aquilo te causar, eventualmente, né? Tem um professor da UFES, Lincoln Dias, que fala, se você quer paz, não procure a arte, não porque procure. a arte não vai te trazer. Exatamente. Não queira entender tudo, porque não é para isso. É por isso que eu converso com o público ao final, e dependendo do local eu demoro um pouquinho mais na explanação, dependendo se é um pouco mais breve, por questão disso, de orientar o olhar da pessoa também, né? Sim. Você não é obrigado a entender tudo que está ali, você tem que ir para casa com algum questionamento também. Sem dúvida. Com alguma dúvida, com alguma questão. Imagino que na conversa você também não, você faz uma explanação, mas como chaves de leitura e não como explicar. Não é explicar assim, chave, isso quer dizer, não. Porque você tem que dar margem que a pessoa, ela chega já, eu achei que essa cena, eu falei, então é isso mesmo. Eu não desconstruo o que ela imaginou. Pelo contrário, ela acrescenta. Porque eu imagino, mas a arte se presta a múltiplas leituras, né? Isso que é a riqueza da arte. Sem dúvida. E você chega com o seu conhecimento, com o seu background. Seu background é que vai trazer, vai te levar para algum lugar. Das suas vivências pessoais, de alguma coisa que você leu, de alguma impressão que você teve. Tem um encontro aí que é muito solitário, mas que ele é muito rico.
né? Que é esse do que você vem construindo, em termos de interesse, em termos de curiosidade, é aquilo que você encontra. Sim. Aí você vai fazendo as ligações por você mesmo, porque essas são relações, eu acho que de autoria do próprio espectador, sabe? Com relação ao trabalho. Ele continua, né? Ele a criação continua em quem está vendo. Não né? Exatamente, não se fecha, né? Exato. Não tem isso quer dizer, isso representa, ou isso é metáfora. Não, nada disso. Acho que quando a gente coloca referências, o público acrescenta muitas informações também, que eu não tinha percebido. Exatamente. A obra vai crescendo, né, Marcelo? E esse espetáculo novo, o Armazém Victória, ele é interessante porque ele está tratando de uma questão muito forte, que são a questão dos imigrantes. Eu fiquei muito tocado quando eu estava criando o espetáculo, eu fui assistir o Holocausto Brasileiro e eu tomei conhecimento de uma questão que quase não se fala, que é a colônia de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas morreram e era um campo de concentração. E o Agamben, o George Agamben, ele escreve, recentemente escreveu falando que a Cracolândia é o nosso holocausto, é a nossa campo de concentração contemporâneo. A Cracolândia é um campo de concentração contemporâneo. Sim. Então, o espetáculo está levando a pensar essas questões, assim, essas pessoas que a sociedade não quer ver. Os outsiders, os excluídos, né? Então, eu imaginei esse Armazém Victória, que originalmente em Berlim era onde os nazistas guardavam a arte degenerada, que eles saqueavam dos modernos e falavam que era arte degenerada. Então, dentro desse depósito, além das obras, estariam também os refugiados, os excluídos, as minorias. E esse armazém é como se fosse um campo de concentração mesmo, né? Um holocausto brasileiro. Então, o espetáculo ele é muito forte visualmente e acho que ele traz essa questão bem atual, forte, né? De que a gente está passando no mundo, né? Das pessoas não terem lugar, né? Refugiados. Sim. Acaba que você congrega esse tema que está muito forte hoje. Exatamente. Né? No man's land, né? Você não tem uma terra... Não tem uma terra, não tem... Hoje eu estava vendo no jornal hoje falando das vidas, pessoas que moram na rua, né? Vidas na Rua, que é uma série que o jornal hoje, que a Globo fez agora recente. Então são questões que... Quando que estreia o trabalho? Em agosto? 3 e 4 de agosto, no Teatro da UFES. São 3 sessões. Dia 3, 7h30, no dia 4, 2 sessões, às 5 e às 5h30 da tarde. E para quem quiser saber um pouco mais, assim, porque eu sempre fico pensando nessa curadoria pessoal, né? Para a gente conseguir receber. Às vezes as pessoas me falam, ai, Flávia, mas não fico sabendo de nada que está acontecendo. Eu falei, gente, mas vai ter que ajudar o algoritmo te ajudar, né? Exatamente. Então, assim, fala a sua rede social. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram, que é da companhia Teatro Urgente, que é cia.teatrourgente. E o seu também, você compartilha o meu pessoal também, eu também uso, que é o Herrera Kind. Herrera Kind, com H, começa com H. Herrera Kind. Depois eu coloco, a gente... Mas se a pessoa colocar Marcelo Ferreira, vai aparecer esse Herrera, vai aparecer vários Marcelos Ferreira e o Herrera Kind está lá. Mas o cia.teatrourgente é mais objetivo, onde eu tenho o repertório da companhia, pequenos vídeos, fotos e tal. Para acompanhar seu processo e também saber das próximas produções e datas de estreia, enfim. Maravilha. Bom, então acompanhem o Marcelo e a Companhia de Teatro Urgente nas redes sociais. A gente vai colocar aqui os links para vocês seguirem. Também convido para visitarem a Folha Vitória, o site da Folha Vitória, na coluna Arte Mais. Os nossos textos são publicados às terças e sextas. A gente está com um time de colunistas muito bacana, falam de temas variados. Os videocasts aqui saindo semanalmente e toda semana também na Jovem Pan, às sextas-feiras, no Minuto Arte Mais. Marcelo, obrigada pela presença. Obrigado, parabéns pelo espaço novo, necessário, fundamental. Eu falei para você que nós estamos carentes de interlocutores, né? Sim. Alguém que fale do nosso trabalho, que faça pensar sobre a arte. E isso é importantíssimo. Essa é a ideia da coluna, assim, né? A gente poder falar da produção local, mas também de pessoas que vêm de fora, mas a gente está sempre remexendo esse chão, porque é fértil. Né? Não, e é ótimo, porque você é de dança, das artes visuais, você tem tanto conteúdo. Eu tenho trazido muita gente de artes cênicas aqui, que geralmente ninguém fala muito, né? Mas é um tema que me afeta e não vai ter jeito. Sim. Aqui vai circular dança e teatro, com certeza. Obrigada, querida. Arrasou, obrigadíssimo.